Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas. Para ilustrar essa nossa videoaula, nós vamos pensar em uma situação de um soldado que está numa missão de salvamento, que é salvar um aliado dele, né? E nessa ilustração, nós vamos, nós vamos ter alguns inimigos pela frente e um objetivo, que é chegar onde está esse aliado aí para fazer esse resgate. Nessa ilustração, a gente vai contar com o auxílio de um drone espião. Esse drone, ele tem um sensor que localiza onde está esse aliado e onde estão os inimigos e consegue passar a informação para o soldado, no caso, né? Então, essa é só uma historinha ilustrativa para a gente poder contextualizar um pouco a nossa matéria, que se chama coordenadas cartesianas. Então, a gente vai tentar, através dessa ilustração, tornar um pouquinho mais interessante essa aula e ensinar para vocês, né, no caso do nono ano, como se localizam pontos no plano cartesiano. Esse é o objetivo da nossa aula. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então estamos diante aqui da nossa figura, né? A situação aqui, e essa imagem aqui, ó, é o nosso terreno, onde está o nosso soldado aqui, ó. A gente tem um soldado aqui em cima do prédio, tá? Aqui nesse terreno tem inimigos e tem um aliado, onde esse soldado precisa salvar esse aliado aí, no caso é a nossa história que a gente está imaginando aí para poder estudar o plano cartesiano. Então, para iniciar a nossa história, nós que estamos lá no centro de comando, temos um drone, o drone está filmando lá de cima. Então, a gente está enxergando esse soldado lá no telhado do prédio, né? Lá em cima da laje do prédio ali. E esse soldado precisa das informações. Cadê os inimigos? Onde está o aliado? Porque ele não conhece o lugar, suponhamos que ele não conhece, né? Nunca foi naquele lugar ali. E ele precisa desempenhar essa missão. Aí vocês veem que interessante. Eu vou fazer o seguinte. O nosso drone vai mostrar, então, onde estão. O aliado está nessa posição que apareceu aí agora, de azul, né? Acredito que todos viram, né? E bem aqui, ó, escrito aliado, né? De azul. Os inimigos, a gente vai representar pelas letras do alfabeto aqui, ó. Ponto H é um inimigo, aí nesse verdinho um pouco mais abaixo aí, né? Ponto J, apareceu aqui, ó. Mais um inimigo. Ponto D, mais um inimigo ali. E ponto K, um outro inimigo, né? Bom, eu fiz poucos inimigos aqui, né? Para não ficar tão complicado assim para o nosso soldado. Mas, por exemplo, se a gente for falar para ele, olha, soldado, estão quase te cercando, vamos dizer assim. Tem 2 na sua frente e 2 praticamente pertinho de você, ou um prédio, um está à sua esquerda e o outro está à sua direita. Se eu falar para ele que tem um inimigo à direita, esse soldado aqui vai ficar com um problema grave, porque ó, à direita tem um terreno aqui vazio, um carro aqui no caso, tem esse prédio aqui, tem mais um prédio aqui, tem mais todo esse quarteirão aqui está à direita dele. Outra coisa, se eu falar, tem um inimigo à sua esquerda, mas aonde? À esquerda tem vários prédios aqui, ó, várias construções, né? Então, fica muito complicado. Se eu falar para ele, o aliado está na sua frente, mas ele vai ficar imaginando na minha frente, ele pode pensar que está aqui, ele pode pensar que está nessa casinha aqui, ó, mas na verdade está na frente dele, mas está lá
lá no final do prédio. Ah, tá lá no final do prédio. Complicado, né? Já que ele não conhece o lugar e que ele está numa missão tão arriscada, que tem inimigos de vida ou morte. Então não dá pra gente simplesmente falar que tá na frente, tá atrás, tá à esquerda, tá à direita. E aí que vem o plano cartesiano para nos ajudar, e aí que a matemática auxilia nesses aspectos. Com a matemática, a gente pode dizer para esse soldado exatamente onde estão os inimigos e o aliado também. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, ele tem que saber utilizar o plano cartesiano. Segundo, nós temos que saber utilizar o plano cartesiano. A gente tem que saber por quê? Para a gente falar certo. E ele tem que saber por quê, ele tem que ouvir e interpretar adequadamente o que a gente está falando. Então, primeiramente, para formar o plano cartesiano, a gente vai imaginar um eixo na horizontal, passando pelo soldado, e um eixo na vertical também passando por ele. Esses dois eixos, um se chama eixo X e o outro se chama eixo Y, que são ordenada e abscissa e ordenada. Então vamos colocar os eixos aí que fica mais fácil da gente falar. Tá aí. Ah, mas por que tem que passar pelo soldado? Poderia não passar? Poderia não passar, não é obrigado a passar pelo soldado, mas só que aí fica mais fácil para ele imaginar. Os eixos estão em mim, então eu sei que eu estou no zero. Tudo que eles falarem para mim parte daqui, de onde eu estou, para mim poder saber onde que estão os inimigos. Então, mas para a gente não importa, tá? Tanto faz. Se ele está no zero, o soldado poderia estar em outra posição aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? Ele poderia estar aqui também, tá legal? Mas a gente vai colocar ele na posição zero para que facilite, no caso, para que facilite para ele imaginando, né, que esse soldado consiga se localizar mais facilmente. Muito bem. Então, ele está no marco zero. Lembrando que esse eixo aqui, que está na horizontal, que é onde ele está em cima ali, se chama abscissa, ou eixo X. E que esse outro eixo que está na vertical, onde ele está encostadinho aí, né, se chama eixo Y, ou ordenada. Isso, é claro, são eixos imaginários que não existem ali naquela cidade. O soldado está imaginando esses dois eixos e nós, aqui do drone, né, estamos imaginando esses dois eixos sobre essa cidade aí para poder falar os pontos para ele. E como é que a gente vai falar, então, onde estão os inimigos? A gente vai falar através de dois números. Para a gente poder enxergar melhor onde estão esses pontos, eu vou colocar aqui também uma malha principal e secundária. Olha que interessante. Essa malha mostra melhor exatamente onde estão esses pontos, ó. Onde que está o ponto K, no caso. Deixa eu melhorar esse ponto H aqui, que ele está meio fora. Aqui, certinho. Agora tá ok. Só para frisar também, esse ponto I é que é o nosso soldado aqui. Deixa eu ver se é o I mesmo que é o soldado. É, isso mesmo. O ponto I é o nosso soldado, tá legal? Poderia até mudar, né? Renomear, deixa eu ver se tem como eu mudar aqui, colocar soldado. Tem, vou colocar aqui. Agora sim, aqui temos o nosso soldado e o nosso aliado. Como eu estava dizendo, como que a gente vai falar para ele, olha soldado, o inimigo K está em tal posição, de acordo com o plano cartesiano que a gente está imaginando juntos. O soldado está imaginando o plano cartesiano. E nós aqui do drone também estamos vendo esse plano cartesiano aí pela tecnologia. Então a gente vai falar para ele, olha, o ponto K está... Aí vocês vêm aqui comigo junto com o Márcio, olha onde está o ponto K. Ele está no menos 4 e 12. Mas o que significa esse menos 4 que eu vou falar para ele? Ele vai saber que esse menos 4 são justamente 4 posições atrás. Já que ele está no ponto 0, se ele andar para trás aqui no eixo X, 4 posições, ele vai estar justamente na reta aqui do inimigo K. E ele também sabe que esse
inimigo K está a 12 posições à esquerda dele, porque o lado direito desse soldado é para baixo. E o lado esquerdo desse soldado seria o para cima, nosso aqui, o eixo Y. O eixo Y. Então, ele se orienta dessa maneira. Para frente, eu estou subindo na reta do eixo X. Para trás, eu estou descendo. Então, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Quando ele anda para trás, ele conta negativo. Quando ele anda para frente, ele conta positivo. Quando ele anda para a esquerda, ele conta positivo. E quando ele anda para a direita, para baixo aqui, para a direita, ele conta negativo. Então, se eu falo para o soldado assim, olha, soldado, o inimigo K está à sua esquerda 12 e para a sua retaguarda menos 4, ele já sabe, né, a posição do ponto K. Mas tem uma regra para dizer isso para ele. A gente tem que primeiro falar a posição do X, que é o menos 4. Então, primeiramente, a gente fala a posição do eixo X. E, em segundo lugar, a gente fala a posição do eixo Y, o 12. Então, o K, o inimigo K, está menos 4, 12. Ele já sabe que menos 4 é voltando e 12 é subindo. Então, ele vai saber que a posição seria essa. Ele teria que voltar, por exemplo, menos 4 e depois subir até o 12, que ele encontraria o inimigo K, no caso, se ele quisesse encontrar com ele. Bom, e o inimigo D? Tá onde? Tá aqui, ó. 8 no X, quer dizer, se é positivo, é para frente. Então, ele vai até o número 8 aqui no X, no eixo X. E 12 no Y. Então, ele subiria, né, andaria para a esquerda 12 posições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como aqui está indo de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 12. Então, estaria aqui na posição D. Nessa posição exatamente. Então, é assim que se forma o plano cartesiano. Lembrando, então, que o primeiro número se refere à abscissa. Quem é a abscissa? O eixo X. E o segundo número se refere à ordenada. Quem é a ordenada? O eixo Y. E aí é só o soldado pensar se ele tem que voltar para trás, se ele tem que ir para frente, se ele tem que ir para a esquerda ou se ele tem que ir para a direita, que ele vai encontrar aí os inimigos. Então vamos pensar mais uma situação do soldado encontrando com o aliado dele. Para ele encontrar o aliado, a gente vai passar a posição do aliado. O aliado está 18 metros, 18 metros, eu disse metros, né? Mas aqui a gente não falou de metros, mas tudo bem, vamos supor que fossem metros, né? Então, 18 metros à frente, porque é positivo, e 8 metros à esquerda. Então, o soldado teria que andar justamente por aqui, não é? Chegando aqui, ele teria que passar por esse inimigo para chegar justamente na mesma posição do que o aliado ali no caso. Olha lá, soldado 18,8, aliado também 18,8. Só conseguir tirar o meu soldado daqui e voltar ele lá na posição inicial. Está aí. Então, nota que interessante que é o plano cartesiano, que é o seguinte, ó. Quando você movimenta, o número vai movimentando. Aqui ele está no 2, 2. Se você andar um pouquinho para frente, ó, agora ele está no 4, 2. Por que 4? Porque aqui foram 4 posições no eixo X que ele se movimentou. Então vamos brincar um pouquinho de movimentar o nosso soldado aqui, mas aparecendo os números. Isso, a gente vai olhar só para os números do soldado aqui, tá legal? Então vamos voltar o nosso soldado no ponto 0, ó. Aí, ele está no 0, 0. 0 do X, 0 do Y. E agora, vamos subir um pouquinho? Agora, ele continua 0 no X, porque não movimentei ele no eixo X, eu só movimentei ele no eixo Y. Então, 1 no Y. Agora eu vou fazer ele andar um pouquinho para frente, ó. Vejam só.
Agora ele está 2 no x. Por quê? Porque eu movimentei duas posições no eixo x e no eixo y ele continua com uma unidade. Por quê? Eu não movimentei ele na vertical, eu só movimentei ele para frente, não é? Agora eu vou fazer esse soldado andar mais um pouco para frente. Olha lá, a gente já está em 5, né? 5 posições à frente, enquanto que aqui continua em uma posição somente. Agora vamos movimentar um pouquinho esse soldado para as posições negativas aqui, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Voltando no 0, 0, 0 no x, 0 no y. É a origem do plano cartesiano. Vamos subir um pouquinho o nosso soldado. Como eu subi em cima do eixo y, ele não se movimentou nada no eixo x. Então aqui, ó, o par de coordenadas dele é 0 no x, porque não movimentou no x. E 1 no y, porque movimentou uma posição no y. Mas eu quero colocá-lo aqui, ó. Agora eu movimentei ele para trás. Ele voltou para a retaguarda, menos 1. Então, menos 1 no x e 1 no y, porque ele continua uma posição acima no eixo y aqui, ó. Mas eu quero fazer esse soldado vir parar aqui embaixo agora. Que posição que ele está? Ele está no menos 2 no x. Se você observar bem no eixo, apesar dele estar tampando aqui, ó, menos 1, menos 2 seria exatamente aqui onde está o mouse. Mas ele também está no menos 1, porque ele desceu um pouco abaixo do eixo aqui, ó. Então ele está no menos 1. É como se ele tivesse ido para a direita, né, dele, aqui no caso. Vamos movimentar um pouco mais. Aqui o nosso soldado agora ele está na posição menos 4 no x. Por quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no x. E quanto no y? Uma posição no y, uma unidade no y, uma unidade. Bom, eu tenho falado aqui, eu estou falando nesse vídeo em unidades, eu não estou falando metros, por exemplo, nem centímetros, nem quilômetros, porque eu não dei nenhuma escala para esses números, mas eu poderia dar uma escala, eu poderia dizer para vocês assim, ó, cada espacinho desse vale meio metro. Então, se eu colocar o nosso soldado aqui nessa posição aqui, ó, para frente, ele teria andado meio metro. Se ele andou duas posições aqui, ele teria andado, no caso, 1 metro. Tá? Então, eu posso dizer qual é a quantidade que ele está andando em cada um desses números também. Mas isso fica para uma próxima aula, que nós vamos falar de escala, né? Que é uma outra situação. Essa aula aqui é só para a gente saber olhar para o ponto, para onde está o soldado, onde está o ponto, e construir o par de coordenadas. Construir o par ordenado, os números que indicam onde está esse ponto. E vice-versa. Se eu falar para você, te der o número, por exemplo, esse 18,2, você precisa saber encontrar aqui no plano cartesiano. Onde está o 18,2? Bom, se a gente olhar aqui o 18,2, é o J, né? Aqui você tem que conseguir colocar a letra J ali, ó, 18, porque no X são 18, ó, veio até aqui no 18, e 2 no Y, somente 2 no Y. Aqui eu deixei grande, deixa eu diminuir um pouco. Olha lá, 18 e 2 no Y ali, ó, 18 e 2, perfeito, 18 e 2. Se eu movimentar também esse inimigo, isso também acontece. Agora ele está no 16,4. Veja que ele subiu ali, né? Que é o eixo Y4, e que ele voltou um pouquinho. Ele estava no 18, agora ele voltou para o 16. Então, por isso, 16,4 aqui. Tá legal? Esse é o objetivo dessa aula. Mostrar para vocês como encontrar um ponto no plano cartesiano e como marcar um ponto no plano cartesiano. Às vezes a gente dá um exercício para vocês, dá os pontos, e pede para vocês colocarem esses pontos no plano. E às vezes a gente dá o ponto no plano e pede para vocês escreverem o par ordenado. Então lembrando que o primeiro se refere ao eixo X e o segundo número se refere ao eixo Y. Legal? Então vou encerrar por aqui. Até a próxima.